é a ginecologista, doutora Érica Mantelli. Bem-vinda! Boa tarde, lindona. A nossa ruiva preferida. Ela, quase eu caí. Essa aqui é lindona mesmo, por natureza, este ruivo, entendeu? E você tá bem? Ai, tô ótima. Menina, eu tava com saudade, faz tempo que você não vem. Né? A gente desencontrou porque tiveram as férias, eu voltei e tal. Pois é. E você agora também com muita coisa. Vamos voltar com tudo. Muitos nenéns nascendo, os bebês geniais essa semana. Tem um monte? Tem um monte. Até o Natal, entre Natal e Réveillon, a gente tem 13 pacientes. 13 bebês pra chegar? 13 bebês pra chegar. Uau. Até mais, porque acho que 2 são gêmeos, então tem... Sério? É muito bebê. Muito no final bebê. do ano rola, parece um boom, assim, que nasce muito bebê. Nasce. E daqui a pouquinho vai virar a lua. Você acredita nesse lance da virada da lua? Não, é totalmente verdade. Ai, é verdade? Então aproveita e já conta essa parte. Assim como a lua influencia as marés, a lua influencia na bolsa de águas, né? Porque o bebê tá dentro de uma bolsa, que é o líquido amniótico, cheia de água. Tá. Então, quando muda a lua, principalmente pra lua da concepção, quando foi a mesma lua, aí estoura mais bolsa e aí desencadeia mais trabalho de parto. Então não é a lua cheia, é a lua que a pessoa estava no momento da concepção. Então é por isso que é importante olhar. Olha que interessante. É super interessante. Não é aí o assunto de hoje, mas é claro que a gente aproveita também para dar essas dicas, inclusive para as meninas gravidinhas que estão assistindo. Então olha, fique de olho na lua porque influencia. Olha... Aproveita, essa dica é boa. Mas o verão, de fato, é um momento que você acha que as mulheres precisam estar mais atentas, porque problemas com bactérias, fungos, eles aumentam. Com certeza aumentam. Então, a gente tem na nossa flora vaginal, normal, bactérias e fungos, que estão presentes, vivendo lá em harmonia. Quando está em ambiente úmido, e principalmente no calor, ocorre um desequilíbrio no pH vaginal. E aí esse desequilíbrio, associado também com baixa da imunidade, então geralmente o pessoal vai dormir mais tarde, toma uma bebida alcoólica, toma sol. Às vezes, apesar de estar relaxando por um lado, é um estresse para o corpo, né? Dorme muito mais tarde, faz muito mais atividades, bebe demais. Então, tudo isso gera um estresse para o organismo e muda o pH da vagina. Aí, essas bactérias e fungos que estavam lá em harmonia começam a se proliferar. E aí pode dar infecções. Olha que interessante. Então, isso, na verdade, você descreveu aí um ciclo e um momento que ocorre para baixar totalmente a imunidade. Exatamente. E a gente sabe que isso acontece mesmo. Mesmo no mês de dezembro, que a gente não está ainda no verãozão, algumas pessoas já saíram aí para as férias, outras não. A gente se cansa muito mais porque todo mundo trabalha mais nesse período. Sim, é uma loucura, né? Antes do Natal, todo mundo tá querendo fazer hora extra para já garantir umas férias depois. Né? Acordos aí, até para sair um pouquinho, trocar, fazer, né? Que, você fica então no Natal e eu fico no Ano Novo. E aí a gente acaba trabalhando mais e isso também desfavorece a imunidade. Com certeza. Então, primeiro cuidado, você trouxe aqui algumas opções e, claro, vocês podem mandar pelo Insta perguntinha que vocês quiserem. Mitos, verdades. Vocês sabem que a gente adora falar de mito ou verdade. Então, vocês mandem no @VocêBonitaTV. Quem ainda não segue a gente no Insta, pode mandar lá. Doutora, vamos começar por isso aqui? Vamos. Porque, olha, sabonete íntimo. Tem muitas mulheres que utilizam todos os dias o sabonete íntimo. Ele é legal ou ele pode prejudicar? Ou utilizar muito pode trazer problemas? Você falou um ponto muito importante. Tem gente que acha que tem que lavar várias vezes por dia, então o excesso também de limpeza acaba prejudicando, porque você tira uma barreira natural de proteção. Então, banho 1, 2 vezes por dia tá suficiente, não precisa lavar 5, 6, 7 vezes por dia, como tem gente que às vezes um excesso de limpeza acaba prejudicando. O sabonete íntimo, ele é indicado sim, porque ele tem um pH balanceado, de acordo com o pH fisiológico da vagina. Então, o legal é você conversar com o seu ginecologista para ele indicar. Muitas vezes ele pode fazer algo manipulado, porque vai ter menos componentes químicos. Pode ser mais fisiológico ainda, mais natural ainda. Que legal. Então pode ser comprado em farmácia, mas também tem a opção de ser manipulado. Eu não sabia que já tinha essa possibilidade de manipular até sabonete íntimo. Que maravilha. É muito bom. Ele mantém, então, o pH ajuda nesse período, mas a gente não pode usar muito. Tem que usar o normal. Durante o banho na região íntima, lavar o normal, sem excesso, sem querer ficar tirando a barreira de proteção. Agora, quem não puder ter aí um sabonete íntimo e quiser utilizar o sabonete comum, tem algum que vocês indicam, tipo glicerina? Sim, de glicerina pode ser usado também sem problema. Que ele é mais naturalzinho, mais leve. Então também, Carol, não dá pra comprar agora sabonete pode íntimo? Usar de glicerina. Não tem problema. Não. Aí a gente vai pra essa parte aqui, que essa parte é ótima também. Biquíni. Ai, que bonito esse. Bonito. E aí, meninas, já estão pensando no biquíni, na praia? Então, eu trouxe a opção de biquíni porque um dos grandes vilões pra gente ter essa alteração do pH vaginal e ter principalmente a candidíase, que é o mais comum, é o biquíni molhado.
Então você vai pra praia, coloca um biquíni lindo pra arrasar, só que fica com ele o dia inteiro. Então entrou no mar de manhã ou na piscina, fica com o biquíni ele seca. Então qual a opção? Leva uma outra opção, tá vendo? Ó, até combina, você não precisa nem trocar a parte de cima. Boa. Você pode colocar um embaixo liso, que combine, escolher biquínis assim, e aí você vai ficar sequinha, sem nenhum problema. Então o ideal é trocar a parte de baixo. Não ficar, por exemplo, se a pessoa saiu da piscina, aí já tá no churrasco, vai ficar comendo por um tempo. Vai demorar pra entrar no mar de novo, tal, troque o biquíni pra você ficar sequinha, isso é importante. Ótima dica. Agora, sabe o que eu ia te perguntar até antes da calça jeans? Não, você quer dizer? Pode dizer. Não, aproveitando que a gente tá falando de vestimenta, a calcinha é um ponto muito importante também. Então, calcinha preferencialmente de algodão e, se possível, da cor branca. Ah, é? Porque calcinhas que têm tecido com cor é tingido. Então, muitas vezes, ele pode soltar micropartículas que podem dar irritação para algumas mulheres. Isso para mulheres que já são mais sensíveis. Tá. Em geral, não acontece com todo mundo. Mas para aquela que tem corrimento de repetição, toda hora precisa ir no médico, tá sempre com uma secreção saindo, é importante prestar atenção nisso e colocar a calcinha de algodão, se possível, branca. Se for só a parte em contato, né, com a vagina de algodão, já ajuda? Ela tem que ser inteira de algodão? Ajuda bastante. Já ajuda, melhora. Já melhora bem. Agora, por exemplo, para dormir, prefiro inteira de algodão ou até sem calcinha, que é uma opção também. Eu ia te perguntar a respeito disso. Dorme, porque sim, é papo de mulher, né, gente? Você fala, mas peraí, é bom dormir sem calcinha? A gente escuta, não, Carol, durmo sem calcinha. Mas é bom, faz bem dormir sem calcinha? Sim, faz bem. Pra saúde? Faz bem por causa disso, porque tudo que for quente e úmido vai favorecer a proliferação de fungos. Então, você ficar sem calcinha, você está arejando aquela área, deixando ela menos quente. Então, por isso que ajuda. Olha só, interessante. Eu acho que a gente tem que pensar nisso também. Sim, é uma opção, principalmente para quem tem corrimento de repetição. Uma coisa importante a gente falar, Carol, é diferenciar o que é corrimento e o que é uma secreção vaginal normal, porque isso confunde muitas mulheres. E eu acho que as dúvidas principais são a respeito do corrimento. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr a perguntinha na tela? E na volta você já me conta? Falo, com de certeza. Corrimento e de secreção. Vamos segurar, gente. Quem tiver pergunta de corrimento e secreção, a gente vai falar daqui a pouquinho. Carol, é indicado passar cremes hidratantes todos os dias durante o verão? Perguntinha da Paula Coutinho a respeito de cremes hidratantes. Então, eu não sei agora se ela está querendo dizer na pele, para hidratar a pele, mas também os cremes que podem ser usados, os cremes genitais. Né? Acho que ela quis dizer na pele, né? Na pele, parece. Bom, porque outros cremes dos genitais, eles necessariamente precisam ser medicamentos. Sim, com certeza. Aí não pode usar, não é algo para usar sempre. Então, se for hidratante para o corpo, com certeza. Todos os dias, durante o verão inteiro, é importante, porque ainda mais por causa do sol, resseca mais a pele. Então, e usar fator de proteção solar também, né? Que é importante. Não dá para esquecer, doutora Érica não é dermatologista, mas isso ela sabe de cor e salteado. E a gente não pode esquecer, gente, protetor solar. Agora no verão. Vamos retomar o assunto, então, do corrimento e de uma secreção vaginal normal, comum, fisiológica. Qual a principal diferença? Então, a principal diferença, tem gente que fala assim, eu tenho um corrimento normal. Gente, corrimento não é normal. O corrimento, ele é uma bactéria ou um fungo que está lá sendo produzido. Então, isso é uma infecção. Tá? Isso é importante saber. Então, o corrimento ele é uma doença que precisa ser tratado, o médico precisa avaliar, passar remédio muitas vezes via vaginal e também via oral. Secreção vaginal é diferente. Assim como tem gente que sua mais na axila, por exemplo, que fica um pouco mais úmido, a vagina também tem uma certa umidade. E tem mulheres que têm essa umidade um pouco maior. Então, é normal sair uma secreção, só que ela tem que ser como? Incolor, sem cheiro, não causar nenhum sintoma. Já o corrimento, ele causa sintomas. Ele pode dar ardência para urinar, dor pélvica, desconforto durante o ato sexual, ficar uma vermelhidão na vagina, coceira e sair uma secreção mais espessa. Então, essas são as diferenças. Então, o mais importante é saber identificar para ver se você está com um quadro ou o outro para procurar ajuda. Agora, esses exames complementares de sangue, hemograma e outras coisas, podem identificar uma infecção como essa?
Às vezes pode, se a infecção já for grave, que pode chegar no sangue, tem alguns fatores que a gente mede no sangue que pode dar alterado. Tá. Mas, principalmente, o melhor exame é o médico examinar. Né? Porque pela visualização direta, a gente já consegue saber. E tem outros exames, como uma cultura da secreção vaginal. Então, também mulheres que reclamam muito, eu tenho corrimento sempre. Calma, vamos ver se é corrimento ou é secreção. Tá. Então, esse exame, ele vai identificar se tem bactéria, se tem fungo, o que tem nessa secreção vaginal, ou se é só a microbiota normal, se é só a flora vaginal normal que está lá. Tá. O Papa Nicolau também ajuda a identificar e a colposcopia também. Qual que é a colposcopia? A colposcopia é o exame que é feito com um aumento, com uma lente de aumento para a gente avaliar o colo do útero. E quando tem alguma lesão, algum machucado, às vezes precisa fazer uma biópsia. Então é aquele exame que às vezes é um pouquinho chatinho para fazer, mas ele é super importante. A gente passou aí durante o período que a doutora Érica estava explicando a ilustração de algumas bactérias, de alguns fungos que realmente podem aumentar nessa época. E o corrimento, então, se torna ainda mais comum no verão. Isso, mais comum no verão. Para quem tem um ano inteiro, chega no verão, sofre mesmo. Por isso que não adianta você ir ao médico, ele passar só uma pomada e você ir para casa. A gente tem que identificar qual é a causa desse corrimento. Não é apenas tratar. É igual quem tem febre e dá um antitérmico. Está tratando o problema, mas qual que é a causa mesmo, né? Entendi. Então vamos não tratar só o sintoma. Então muitas vezes a gente precisa fazer o quê? Controlar a imunidade dessa paciente, dessa mulher. Um tratamento a longo prazo, durante o ano inteiro, cuidando do estresse, atividade física, alimentação balanceada. Aí o nutricionista pode ajudar muito, porque tem alimentos que vão favorecer ou prejudicar o corrimento vaginal. Ah, é? Sim, por exemplo, farinha, leite, massa, produtos com farinha branca, tudo isso piora muito o corrimento. Juro, açúcar, tudo que alimenta essas bactérias, esses fungos, tudo que o fungo né? precisa. Tá. Excesso de fruta com muita frutose, sucos, por exemplo, também pioram. Por outro lado, alecrim, tomilho, orégano, cebola, óleo de coco é maravilhoso porque tem ação antifúngica. Então, tudo isso melhora o corrimento. Então, o tratamento para quem tem corrimento com repetição, com frequência, ele é imenso. Tem que mudar aí. É um hábito de vida, uma hábito mudança. de vida mesmo. Então, eu só trouxe aqui um exemplo de absorvente, sabe? Aquele fininho, né? Sim, o pequenininho. O pequenininho, que muita mulher adora, né? Fala assim, mas eu me sinto tão bem, é uma sensação... todo dia. Eu uso todo dia e é vendido como absorvente de uso diário, o que deveria ser proibido, gente. Isso aqui não é e não deve ser de uso diário jamais. Jura? Por quê? Ele é feito de algodão. E ele vai deixar a vagina mais quente e mais úmida. Entendi. Então, isso vai te dar mais corrimento. Então, o que eu falo? Leve na sua bolsa, na hora que você for pro trabalho, uma calcinha ou duas a mais. Na hora do almoço, você vai lá e troca. Trocar. Aí você vai ficar sequinha. Agora, não use isso, de jeito nenhum. É só pro período menstrual. Finalzinho de menstruação, ou numa situação assim, que você tá usando algum creme vaginal, alguma coisa, e não quer se sujar, Entendi. aí você... Que ele pode escorrer e sujar a calcinha, aí você usa, só. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Doutora Érica. 100% das pacientes que eu pego, que tem corrimento de repetição, você vai perguntar, você usa absorvente diário? Eu uso, doutora, porque eu tô sempre úmida, então piorou. Então, primeira coisa a mudar, calcinha de algodão certinha e o absorvente só em situações de emergência. Trocar a calcinha, então. Isso, troca também a para não calcinha. ficar úmida, até porque aquilo também, quanto mais tempo você fica com a calcinha úmida, pode prejudicar. Com certeza, ainda vai mudando mais. o pH, exatamente. Essa secreção normal que você falou que as mulheres podem ter, é algo fisiológico, a gente não tem que se preocupar, não tem nada para ser feito. Tem mulheres que podem ter mais, outras podem ter menos. Sim, com certeza. É a mesma coisa que eu falei da sudorese. Tem gente que sua mais, tem gente que tá sempre sequinha. É a mesma coisa. Então não tem um remédio específico para acabar com a secreção vaginal, porque senão a gente deixaria todo o seu corpo ressecado. Iria ressecar o olho também, a garganta, a saliva. Então não tem. Então tem que aprender a conviver. Então tem alguns hábitos de vida que melhoram muito a secreção. Então é o que eu falei, a calcinha adequada, usar absorvente quando estiver menstruada por um período máximo de 4 horas. Tá? Isso é bastante importante, fazer a troca, mesmo que seu fluxo seja pequeno. Então, fazer essa troca frequente. Obviamente que à noite não precisa fazer a troca, né? Durante a noite não precisa acordar de madrugada para trocar. Mas durante o dia a troca tem que ser frequente. Perfeito. Vamos lá para uma pergunta do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Sara, um beijo, obrigada pela pergunta. Gostaria de saber se uma pessoa, estiver com cândida, ela pode passar para outra na piscina. Pergunta interessante. Responde agora ou daqui a pouquinho? Volto já. Tá bom. Pergunta ótima. Sabe que o negócio de candidíase também é sério, tanto quanto o corrimento. Ela pode ser uma bactéria e tal, do próprio corrimento, né?
Vamos contar que é essa parte de contágio e tal. E na piscina ainda ela colocou, né? Especificou. Como é que é isso? Não, através da piscina não tem problema. Então você pode utilizar piscinas públicas sem ficar. O problema maior é que a gente fala que associa a piscina, mas na verdade o problema é o quê? Ó, é o biquíni úmido. Então às vezes a pessoa fala, eu fui na piscina e fiquei com candidíase. Não é isso, é porque você foi na piscina, muitas vezes ficou muitas horas com o biquíni molhado, já teve aquela queda da imunidade por causa do sol, bebida alcoólica, alguma coisa assim, aí o fungo se prolifera. Então não é a piscina em si que vai proliferar. E para que a pessoa tenha candidíase, tem muita gente que tem uma candidíase de repetição, é a mesma história do corrimento. Ela pode inclusive ser, a pessoa achar que é um corrimento e ser candidíase. Na verdade, candidíase é um corrimento, né? Ele se apresenta como um tipo de corrimento, o corrimento, né? na verdade, toda secreção anormal. O nome, a gente chama de corrimento. Aquela secreção vaginal anormal. Perfeito. Que pode ser candidíase. Aí tem outros, pode ser tricomonas vaginales, aí tem outros agentes etiológicos também que podem dar. Candidíase é mais comum. É a mais comum. Pra você ter uma ideia, Carol, 3 em 4 mulheres vão ter um episódio de candidíase na vida. Meu Deus. 75% das mulheres, alguma vez na vida, vai ter um episódio, pelo menos. E 40% dos casos é recorrente, ou seja, 3 episódios ou mais durante um ano. Então é muita coisa, é um índice muito elevado. E incomoda. É uma coisa muito complicada. Agora, tem relação com infecção urinária? Tem relação com infecção urinária porque quando a vagina está muito perto da uretra. E quando tem algum desequilíbrio na flora vaginal, também pode alguma bactéria começar a proliferar e acabar indo em direção à uretra e aí dá problema de infecção de urina também. E aí a pessoa fica com dificuldade para urinar e junto com o quadro... Ardência, aquele xixi de pouquinho em pouquinho, dor pélvica. Então, por isso que tem que cuidar. Agora, doutora Érica, o que fazer naquele momento que você está ali numa crise, que é aquele desconforto absurdo, coceira e tudo mais? Aqueles banhos que as vovós, né, costumam indicar, eles são favoráveis? É legal? Eu sou meio receosa de banhos ou algo caseiro, porque às vezes a pessoa tá com corrimento e fala assim, eu vou tratar sozinha porque deve ser isso. Então, sempre, Carol, tem que ter avaliação médica, porque muitas vezes não é só a candidíase que dá coceira, tem outros corrimentos que não são fungos e são bactérias, que aí vão precisar de outros medicamentos, até de antibiótico, que precisa ser avaliado. Por isso que tem que o médico examinar. Entendi. Marque a consulta, se não tem possibilidade, o médico não tem, vá no pronto-socorro, mas seja examinada para o médico avaliar na hora e falar se é candidíase ou se é uma bactéria ou o que está acontecendo para passar o medicamento adequado. E aí, num determinado momento, caso seja necessário, vocês, os médicos, que vão indicar o banho de assento. O banho de assento. A gente explica como faz. Tem banhos de assento que já são prontos e compra em farmácia, que já tem medicamentos que ajudam no prurido. Então, existe medicamento já pronto para fazer banho de assento também. Porque se fizer alguma coisa sozinho, depois pode piorar. Com certeza. Você já deve ter visto? Já vi mulheres que passam pomada do bebê e aí volta pro pronto-socorro desesperada. Eu passei a pomada do meu filho de assadura, achei que ia melhorar e piorou. E eu já vi de tudo, passar talco, e já passaram de tudo na vagina e só piora e fica ardendo igual fogo, né? Gente, que complicado. Então não passe nada, a vagina é uma região super sensível, só passe o que o médico prescrever. Isso é muito importante de falar. Perfeito. Vamos colocar mais perguntinha do público, tá bombando, olha lá. Quem escreveu pra gente hoje? Helena, acho que é isso, né, Helene? Um beijo pra você. Faz mal usar absorvente interno para banho de mar? Ai, que pergunta ótima. Bom, pra qualquer ocasião. Se é pra piscina ou não. Vamos responder agora, né? E aí? Pode, você trouxe? Trouxe sim. Pode ser utilizado, não tem problema. Tanto para banho de mar, para fazer atividade física, para passear, até para dormir se quiser. O problema é quantas horas isso aqui vai ficar. Qual é o limite, doutora? Então, é o que a gente fala, de 4 a 6 horas é o limite, Carol. No máximo. Independente do seu fluxo. Agora, outra coisa, quando entra no mar, tá em contato com a água, é normal ele inchar mais, é algodão, ele vai ficar maior. Saiu do mar, já tira, já troca. Isso é importantíssimo. Não fique com isso aqui de algodão horas e horas depois, vai tirar não sei depois de quantas horas, porque aí vai dar infecção. E isso aqui pode dar uma infecção grave na mulher. Que pode ser uma infecção até generalizada, acredita? Jura? Sim, porque ele tá lá com bactérias que já estão na vagina, mudança do pH, ambiente quente, ambiente úmido, deixar muitas horas, essas bactérias vão soltando toxinas que podem cair na corrente sanguínea e dar uma síndrome de choque tóxico. Isso é muito grave. Gente, eu não tinha a menor ideia. E claro, utilizar somente no período menstrual. Não faz nenhum problema e no período menstrual. Aí não tem problema.
Nesse caso, até uma pergunta, porque eu acho que tem muitas mulheres que têm receio de usar esse absorvente interno, que sentem desconforto para colocar e tal. Não pode sentir. Não, ele tem que ficar imperceptível. Se você tá... Vida normal. Né? Vida normal. Se você colocou e tá machucando para sentar, para andar, tá tendo desconforto, tira, porque foi colocado de uma maneira errada e aí isso pode prejudicar. E como é que a gente escolhe o tamanho? Como é que a mulher sabe qual absorvente interno para ela vai ser adequado? É de Porque acordo vários, com o fluxo dela. Então, se ela tem um fluxo leve, que não é não é grande quantidade, ela pode usar o pequeno. Se o fluxo dela já é maior, após 2, 3 horas já está cheio o absorvente, então é um fluxo moderado. E se após 2 horas o absorvente está totalmente cheio, é aquele fluxo intenso, aí uso maior. Perfeito. E meninas que não tiveram ainda relação sexual podem usar absorvente interno. Pode usar. É mito que não pode, né? É mito. Pode usar sim. No ímen, que é a membraninha que recobre a vagina, ela é aberta, tem um espacinho aberto. Então, por esse espacinho, pode passar o absorvente. Não tem problema nenhum. Tá. É a mesma coisa. Se houver desconforto na colocação e ficar machucando, aí a gente não indica. Perfeito. Porque tem muitas meninas novinhas que daí nesse período menstruam muito cedo. Sim. E tem festa, tem churrascos, tem passeios. Sim. Com o pessoal da escola e ficam envergonhadas, né? Isso acontece nessa faixa etária, assim. Sim. E aí, não, mas eu não posso ir na piscina, fica com vergonha de contar, porque os meninos vão falar, por que ela não pode? Você já ouviu isso de muitas mães tem com muita pacientes novos? pacientes que elas falam isso. Então, não se preocupe, pode colocar, é legal, inclusive, orientar para que aprenda a colocar. E por isso que a importância de ir no ginecologista, assim que houver a primeira menstruação, para o ginecologista também poder explicar isso, porque muitas vezes a mãe fala e a filha ou não acredita, ou acha que a mãe está falando, não pode, então conversa com o médico, ele vai dar umas orientações boas. É isso mesmo. Né? Doutora Érica, só posso te agradecer. Obrigada sempre. Olha, doutora Érica, queridíssima. Vou mandar beijos pra Elaine, paciente da doutora Érica, que eu conheço. Boas Mães, querida. Beijo, parabéns pelo Luigi. Não é que era o Luigi, você sabe que eu achei que fosse a Giovana. Achou? Eu achei que era a menina, aquela barriga assim, grande, nasceu com 4,1 kg. E ela, 4,105 kg, parto normal, sem episiotomia. Foi um parto maravilhoso. Menina. A gente tá muito orgulhosa. E guerreira. Guerreira. Até arrepia. Horas e horas de trabalho de parto, aguentou firme, não pensou em desistir em nenhum momento. Que legal. Manteve a calma, muita musicoterapia que a gente utiliza, então isso tem todo um diferencial. Exercícios de respiração, ambiente com a luz mais baixa, um ambiente calmo, colhedor. Então, tudo isso faz diferença. E o bebezão, coisa mais linda. Elaine, um beijo pra você, viu? E um beijo, doutor Domingos, querido. Também temos sempre prazer em tê-lo aqui. Super saudades. Beijo pra Julinha. Ai, com essa família maravilhosa. Vai fazer aniversário semana que vem. Então, ela faz dia 18, é junto com o meu sogro. Eu lembro quando vocês ligaram, o doutor Domingos ligou falando que ela ia nascer. E a gente tava comemorando o aniversário do meu sogro. Parabéns. Obrigada. Olha, o tempo voa. Te falei que passava rápido. É uma loucura. Muito bom, né? O meu vai fazer 3. Que loucura. Quem quiser entrar em contato com a doutora Érica, tirar mais dúvidas, ela que responde super, que tem aí um carinho com o público, que tem um Instagram muito bombado mesmo, ela coloca muita informação, porque é isso que falta nesse país, e é por isso que a gente tem tanto orgulho do Você Bonito trazer convidados como você. Obrigada. Entra lá, ericamantelli.com.br, no Insta, @ericamantelli. e no Face também, você encontra tudo, todas as redes sociais, para entrar em contato com ela ou com o Dr. Domingos. Obrigada. Obrigada, querida. Tudo de bom. Beijo em casa, Feliz Natal pra vocês. Espero vocês no aniversário, hein? Pois é, você sabe que é dia 19, né? Dia 20. É dia 20. Eu acho que eu viajo dia 19. Você acredita? Eu ia te contar essa. Mas a gente se vê antes. Eu quero dar presente da Julinha. Obrigada, Érica. Olha, tudo de bom pra vocês. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Pra nós. E viva 2016 aqui, hein? Se Deus quiser.